quero convidar você a abrir a Bíblia num texto muito conhecido, para a nossa reflexão esta manhã. Êxodo 20:12, um dos 10 mandamentos, e dos 10, o único coroado com uma promessa. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Diz assim a santa palavra de Deus: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Do que as mães precisam? Essa é uma pergunta que nós sempre nos fazemos no Dia das Mães. Afinal, a mamãe não pode ficar sem um presentinho. Não pode ficar sem uma lembrança. E nessa hora os esposos e os filhos já começam a pensar e a planejar: puxa vida, o que nós vamos dar de presente? Qual vai ser a lembrancinha da mamãe, da vovó? E a gente começa a se perguntar do que ela está precisando. Será que ela está precisando de um vestido? Será que ela está precisando de um sapato? E a gente começa a pensar. E meus irmãos, eu sou de uma época, porque não sei se os irmãos sabem, mas eu sou do século passado, quase um dinossauro. Eu sou de uma época em que a gente falava assim: ah, ela está precisando de uma frigideira nova. Não era assim, meus irmãos? A panela de pressão quebrou. E no Dia das Mães, a mamãe ganhava frigideira, ganhava panela, e boazinha que ela é, nem reclamava. Mas os tempos mudaram, e mudaram para melhor. Por favor, não vá dar uma frigideira para sua mãe de presente de Dia das Mães. Aí você vai dar um colar, um vestido, um sapato, uma flor. Qualquer lembrancinha que venha a expressar o que você sente por ela. Mas você se pergunta assim: o que a mamãe precisa? Queridos, bom seria que nós pensássemos dessa maneira, não apenas no Dia das Mães, mas que em todos os dias do ano a gente parasse para pensar: do que a minha mãe precisa? Do que as mães, em geral, precisam. E eu gostaria de comentar com você, nesta manhã, sobre algumas coisas que algumas mães precisam e algumas coisas que todas as mães precisam. Por exemplo, algumas mães precisam ser perdoadas. É isso mesmo. Porque certas pessoas não tiveram uma boa lembrança ou uma boa experiência no seu relacionamento com sua mãe. Alguns de nós tivemos uma infância na qual a nossa mãe falhou conosco, porque as mães são humanas, são imperfeitas. E existem pessoas que não trazem boas recordações do seu relacionamento com a sua mãe. Nesse caso, do que a mamãe precisa? Ela precisa ser perdoada. Precisamos liberar o perdão. Porque só o perdão rompe as amarras, arranca as raízes de amargura do nosso coração. Se não perdoarmos, nos tornaremos pessoas piores, complicadas, e atrairemos sobre nós muitos sofrimentos. Mas se perdoarmos, colocaremos um sorriso no rosto de Deus. Seremos abençoados e abençoaremos. Quem sabe você que esta manhã ouve a palavra de Deus, não precise dar à sua mãe, como presente de Dia das Mães,
o mais sincero e definitivo perdão. Algumas mães precisam ser perdoadas. Segundo caso, algumas mães precisam ser lembradas. Porque nem todos nós temos a alegria ou o privilégio de ter a nossa mãe conosco. Em muitos casos, aquela que nos trouxe a este mundo, deste mundo, já partiu e está hoje na presença do Senhor. Para muitas pessoas, o Dia das Mães é um dia de saudade. E então, o que a mamãe precisa ser lembrada. Precisa ser lembrada com carinho, precisa ser lembrada com gratidão. Precisamos nos lembrar das nossas mães com aquele sentimento tão doce e dizer: Deus, muito obrigado pela mãe que hoje não está comigo, mas que enquanto esteve, foi bênção na minha vida. E que o exemplo da minha mãe, a inspiração da minha mãe, continue comigo por todos os dias da minha vida. Assim como ela cumpriu a missão dela, que eu cumpra a minha. E ela me passou esse bastão, que eu possa, por minha vez, passá-lo à próxima geração. Para algumas pessoas, o Dia das Mães é um dia difícil, porque é um dia marcado pela saudade. Mas eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, bendita saudade. Porque se sentimos saudade, é porque fomos felizes, amamos e fomos amados de todo o coração. Algumas mães precisam ser consoladas, porque não apenas filhos perdem mães, também mães perdem filhos. Certa vez, um psicólogo estabeleceu uma hierarquia de estresse. E ele fez uma pesquisa, indo desde o mais brando até o mais alto, qual a pior dor que um ser humano pode experimentar. E lá no 10, no ponto mais alto, estava a morte de um filho. A gente nem consegue imaginar como deve ser grande a dor de uma mãe perder um filho. É algo que a gente não gosta nem de pensar, não é, meus irmãos? Quando um pensamento desses cruza a nossa cabeça, nós o sopramos rapidamente para longe, porque pensar dói. Que dirá experimentar? Que dirá passar por isso? Só Deus, que passou pela experiência de perder um filho. Só Deus, que viu o seu filho morrer um dia por você e por mim, lá na cruz do Calvário, pode entender a dor de um pai ou de uma mãe, marcado por essa saudade. E Ele haverá de lhe dar consolo, Ele haverá de confortar a sua alma, de enxugar as suas lágrimas, de renovar o seu espírito. Querida mamãe, que hoje sente saudades de um filho que partiu. E do que é que todas as mães precisam, pessoal? Algumas mães precisam de perdão, de consolo ou de serem lembradas. Mas do que é que todas as mães precisam? Primeiro, todas as mães precisam ser honradas. Este é o mandamento. Esta é a palavra do Senhor, e não há exceção. O Deus Todo-Poderoso mandou, expressou assim a sua vontade: honra o teu pai e a tua mãe. Não honre a tua mãe porque ela está certa. Não honre a tua mãe porque ela é perfeita. Honra a tua mãe porque ela é a tua mãe. E então esse mandamento vem acompanhado da promessa: eu prolongarei os teus dias na terra que eu te dou. Todas as mães precisam ser honradas. Você que é criança, que é adolescente, honre a sua mãe obedecendo.
não respondendo de maneira áspera, não machucando o coração dela com nenhum gesto de rebeldia. Honre a sua mãe seguindo os seus conselhos. Porque o conselho de mãe nunca é dado para a alegria da mãe, mas para a alegria do filho. E pessoal, vamos combinar aqui uma coisa. Mãe está sempre certa, não é? Eu não sei como é que elas fazem isso, meus irmãos. Eu não sei, mas mãe tem uma boca, mãe tem uma língua, quando mãe fala é melhor levar a sério. Parece que Deus concede esse poder à mãe para o bem dos filhos. Então você que é criança, que é adolescente, honre assim a sua mãe. Mas nós não podemos nos esquecer de que a sociedade brasileira está passando por um processo de envelhecimento. Cada vez mais teremos mães, avós, bisavós, tataravós, e como vamos cuidar dessas mães? Como vamos honrar essas mães que tanto fizeram por nós e que não podem ser esquecidas no momento de maior fragilidade de suas vidas? Filhos adultos precisam também honrar suas mães. Isso nos leva a algo muito parecido e igualmente verdadeiro. Todas as mães precisam ser cuidadas. Mães, por natureza, são cuidadoras. Mãe, você sabe, é aquela que quando o filho vai sair de casa diz: está levando um casaco? Está levando um lanchinho? As mães cuidam tão bem dos filhos. Ah, meus irmãos, eu acho que se os filhos dependessem só dos pais, não chegavam vivos nem na adolescência. Mas as mães são cuidadosas. E o filho diz: ô mãe, mas é porque elas são cuidadosas. E quando alguém é muito cuidadoso, a gente pode correr o erro de achar que não precisa ser cuidada. As mães são tão fortes que às vezes nós não enxergamos a fragilidade delas. E elas também precisam de cuidado. Elas não podem cuidar o tempo todo. Elas não podem dar colo o tempo todo. Tem horas em que elas precisam de colo, de cuidado, de atenção. E nós não podemos negligenciar o cuidado com as nossas mães. Sexto e último lugar, todas as mães precisam ser amadas. Porque o amor vem de Deus, o amor é a essência de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o amor de mãe é aquilo que mais se aproxima do amor de Deus. E tão dispostas a amar, as mães precisam de igual forma receber o nosso amor. Quando Deus quis falar sobre o que era mais parecido com o amor dele, com o que mais se aproximava do amor dele, Deus disse: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Quando Deus precisou buscar um exemplo de amor, o encontrou, não nos filósofos, não nos profetas, não nos reis ou nos juízes, não nos grandes heróis. Deus o encontrou na mãe. E essa mãe que tanto ama, precisa ser amada também. Querida mamãe, que no seu dia você receba tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você merece, e muito, muito, muito mais. Louvamos a Deus pelas nossas mães, agradecemos a Deus pelas nossas mães, e esperamos a cada dia levar a elas aquilo que elas precisam e tanto merecem, do fundo do nosso coração. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe.